Cadê a avó? Esperar o pessoal entrando. Seguidores que vocês estão ao vivo, aí tem gente entrando, boa noite. Jones, boa noite. Vocês que estão entrando, que estão acompanhando, já vou mandar o convite para o Paulo. Agradeço a presença de vocês. Dentro de alguns segundos aí a gente já vai estar com o Paulo online aí, né? Boa noite, obrigado pela presença. Deixa eu ficar pegando o celularzinho assim, tá bom? Não atrapalha? Boa noite, pessoal. Vamos achar o Paulo aqui, mandar o convite para ele fazer parte. Aqui, Paulo. Acho que eu tô sendo. Ai, não tô com né? Boa noite, pessoal. Vai ficar ruim pra você? Não, você quer virar um pouquinho pra você? Será que Eu só vou ter que tomar cuidado pra não bater a luz. fica bom. Olá, boa noite. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Ô, Matheus, beleza? Boa noite. Vamos aguardar aí o Paulo. Logo, logo ele vai estar com a gente aqui pra gente iniciar esse bate-papo bem interessante, bem bacana, tá? Douglas acompanhando a gente. Boa noite. Camila. Estamos aguardando o Paulo. Opa. Só alguns segundos aí pra gente ter o Paulo na presença aí da nossa live. Boa noite, Johnny. Se eu vou voltar pro bispo, só Deus sabe. Estamos aguardando aí o Paulo. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o capacitismo. A gente vai descobrir juntos aí o que significa isso. A pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nas relações da sociedade. E o Paulo é um professor, né? É muito bacana esse papo que a gente vai ter com ele aí dentro de alguns minutos, tá ok? Estamos aguardando aí o Paulo nos responder. A Rose, boa noite, Rose, tudo bem? Era minha aluna Rose, agora é professora Rose, que orgulho, hein? Parabéns, muito bacana. Saudade, viu? Vamos fazer um treinamento juntos, eu vou aguardar o convite aí, professor convidado aí, fazer um treinamento com você, hein? Obrigado pela presença. Deixa eu ver. Vini. E aí, Vini, Diego, boa noite. Silvana, boa noite. Estamos aguardando aí a chegada do Paulo na nossa live, tá? Nós temos tratado, né, de várias nas lives aí sobre a inclusão e hoje a gente tem um tema muito bacana da inclusão que tem a ver com o mercado de trabalho. Às vezes, pessoal, questão de conexão, né? Eu não sei para a maioria de vocês, mas aqui onde eu moro a internet está bem ruim ultimamente, está bem difícil.
A gente está tendo dificuldade. Acho que agora a gente consegue contato com o Paulo. Tá chegando aí na nossa live. Rodrigo, boa noite. Paulo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Estou Tá bem aí ouvindo, com agora você já tá? aparece pra gente também. Bacana. Então Estava ótimo. comentando que aqui a rede, a internet para nós aqui esses últimos dias está bem complicada, né? E Está aí, congestionado, mas é em todos os tá lugares, né? congestionado. Eu acho que Porque eu estava verificando aqui as lives praticamente quase acontecendo simultaneamente. Né? Ah, estamos no horário nobre das lives, então. Exatamente. Que bom, hein? Que bom, muito bom. Bom, então eu queria agradecer a presença de quem já está nos acompanhando aí. Lembrar que essa live depois ela fica no IGTV, né? Então quem não consegue assistir ao vivo depois pode acompanhar, né? Nós estamos fazendo uma série aí de lives sempre no assunto até agora da inclusão, falando sobre a pessoa com deficiência, e a gente tem alguns assuntos que estão sendo tratados. Na semana passada foi especificamente na área da educação inclusiva, né? E aí desde o começo eu já tinha pensado no convite do professor Paulo, que a gente tem a honra de receber hoje. Então eu vou fazer aqui, Paulo, eu estou aprendendo, tá? Vou fazer minha audiodescrição para quem nos acompanha, né? Então eu sou um homem branco, Sim. calvo, metade da barba branca já, outra metade querendo ficar branca. Estou usando uma camiseta com o símbolo do super-homem e atrás de mim uma parede branca. Ao meu lado esquerdo aqui eu tenho a intérprete de Libras, Carol. Carol é uma mulher branca, cabelo comprido, usa óculos e está com um vestido bonito florido aqui. Ok? E aí eu apresento para vocês que estão participando o nosso amigo Paulo, que eu tive a honra de trabalhar numa escola alguns anos atrás, né, uma grande inspiração para todos nós. Eu estou honrado pela presença, ele ter aceitado o convite, né? E vou falar rapidamente sobre a sua parte profissional, para as pessoas entenderem como o Paulo já é uma pessoa engajada e envolvida nos direitos da pessoa com deficiência. Tá? Então o Paulo foi assessor parlamentar em Minas Gerais, né, no primeiro semestre de 2011, oficial de apoio judiciário também em Minas Gerais de 2008 a 2010, auxiliar de gestão em saúde primária de 92 a 2008, representou o Estado de Minas Gerais na primeira e na segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos anos de 2006 e 2008 em Brasília, e representou também Minas na 11ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília em 2007. E aí eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Paulo. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, pessoal que está nos assistindo. Primeiro, para mim é uma honra, né, poder reencontrar com você, mesmo sendo de maneira digital, mas é um prazer. Já trabalhamos juntos e com certeza tivemos momentos bons de diálogos produtivos. Eu sou um homem de pele negra, estou com a barba feita, né, sem a barba, estou com a camisa amarela e azul, a parte azul da camisa, né, é um azul marinho, e atrás de mim tem uma parede que ela é bege, é azulejada. Vamos mais, o que eu poderia falar? Você quer que fale de mim ou você quer dialogar um pouco? Uma coisa para falar, você pode ficar à vontade, viu, Rodrigo? Para dialogar. Eu também gostaria de falar, né? Eu esqueci de falar, estava te apresentando aqui. O Paulo ele é formado em Direito, né, pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, com especialização em Direitos Humanos, Judicialização da Saúde, tem especialização em Gestão Empresarial, né? Atuou e atua, né, como professor e palestrante também nas áreas do direito da criança e do adolescente, gestão e desenvolvimento dos conselhos tutelares e humanização do SUS, inclusão social da pessoa com deficiência. Então, assim, está mais do que provado, né, pelo currículo, o engajamento, como o Paulo está inserido nessa questão do direito da pessoa com deficiência. E para a gente começar então, Paulo,
perguntar da sua deficiência. A gente sempre inicia aqui as lives querendo quebrar também algum tabu, alguma denominação, alguma coisa que a pessoa sempre fica na dúvida. Então, por exemplo, né, quando a gente se refere a uma pessoa deficiente, a gente pode usar o termo que a pessoa é cega, tem a baixa visão, deficiente visual. Gostaria que você falasse isso pra gente, quebrasse esse tabu, explicasse isso pra gente e falasse, no caso da sua deficiência, se ela é congênita ou se foi em algum momento da sua vida que você perdeu a visão. Rodrigo, a minha cegueira é, na realidade, o glaucoma, né? Eu tenho glaucoma congênito, mas tive visão parcial até, nós chamamos, a nomenclatura agora certa é baixa visão, né? Porque antes nós falávamos visão subnormal, mas baixa visão até 12 anos, então com 12 anos eu fiquei cego. Pensar em chamar a pessoa, falar que a pessoa é cega, é normal. Tá? O Paulo é um homem que é cego. O errado é pegar o nome da pessoa e começar a chamar aquele cego que mora na esquina. Então é importante você se reportar. Se você já sabe o nome da pessoa, é o Paulo. Certo. É uma das coisas que nós temos de pensar. E você me fez pensar uma coisa, Rodrigo, agora, até mesmo uma expressão de humorista que ele usa, né, o Geraldo Magela, que é muito conhecido, e ele falava assim, às vezes as pessoas perguntam, você nasceu assim? Então a pessoa tem aquele receio de perguntar, você é cego? Assim, desde nascença, você nasceu cego? Então as pessoas perguntam, você nasceu assim? Ele fala assim, não, eu vim de uma chocadeira, mas de uma expressão humorística para a pessoa pensar um pouco, né? Mas Assim ele como, colocava né? de uma maneira, não de maneira agressiva, mas de maneira de humor, para que a pessoa entenda, olha, fique à vontade para perguntar, eu sou cego, ou eu tenho limitação da visão, eu tenho baixa visão, e assim também para os nossos amigos, aí falando não só de cego, falando dos nossos amigos também que são surdos, né? Tem uns amigos deficientes auditivos, que têm a baixa audição, e tem os nossos amigos que são surdos. Então tem essa questão da questão da cegueira, tem o deficiente visual, então a pessoa fica com receio de falar ao cego, e fala aquele senhor deficiente visual, também é errado falar portador de deficiência, tá? A nomenclatura portador de deficiência é quem porta. Então a mesma coisa de eu ter não enxergar durante o dia, chegar à noite, eu tiro a minha cegueira e vou ser motorista de táxi. Então é para a gente pensar um pouco. Então a nomenclatura é pessoa com deficiência. Muito bom. Isso, bacana. Sempre lembrar que é a pessoa, né, Paulo? Chamando a ideia, chamando o foco para alguns dados, né? Porque às vezes a pessoa não está inserida na pessoa com deficiência e acaba passando despercebido alguns dados importantes. No último censo, que foi de 2010, pelo IBGE, se mostrou 6,7% da população com algum tipo de deficiência. Isso dá um universo de quase 13 milhões de pessoas. Então, o intuito da live é justamente a gente chamar a atenção para isso. Que as pessoas com deficiência, elas existem e elas estão no mercado de trabalho, estão na faculdade, estão na sociedade, né? Acho bacana a gente perceber que é um número muito grande de pessoas que possuem os seus direitos e elas precisam ser vistas, ouvidas, serem percebidas na sociedade, né? Acho que isso é importante a gente falar. E aí, hoje, se nós olharmos atualmente, são em torno de 14% de pessoas com deficiência no Brasil. Então nós temos um universo aí lógico que entra aquela questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ampliando a questão do que é o ser uma pessoa com deficiência. Sim. Então, o Estatuto não, um pouco antes do Estatuto, a Lei 5296, de 2000. Pensando nessa questão da pessoa com deficiência, mas pensando na mobilidade reduzida, por exemplo, a pessoa idosa, com o passar do tempo, ela pode ser que ela tenha um tipo de deficiência. Então, muitas vezes não eram cadastrado isso no censo. Então, são 14% de pessoas com deficiência, hoje tem em torno de 20... Estou fazendo o cálculo aqui, em torno de, no Brasil, 28, 30, na média de 30 milhões a 40 milhões de pessoas com deficiência. É muita gente, né? Porque eu não fiz aqui umas anotações, eu preferi não fazer para a gente conversar, dialogar mesmo, trazer pontos importantes que você trazendo a questão de estatística. Eu quero parabenizar você por essa live.
pensando o seguinte: se você tem em torno de 14% de pessoas com deficiência no Brasil, cada pessoa com deficiência, ela alcança em sua volta em torno de 2 a 3 pessoas. Então, imagina um universo de 42 milhões, 50 milhões de pessoas ou mais envolvidas nesse contexto da pessoa com deficiência. Sim. É para nós pensarmos. É para nós pensarmos, é isso mesmo. E aí, quando eu pensei muito em você, né, eu pensei muito na questão do mercado de trabalho, formação. Só que aí, quando nós começamos a falar para a gente conseguir, né, alinhar uma data, teve uma mudança muito importante, né, na questão da lei da escola, né, na lei da educação inclusiva, né? Foi assinada aí no dia 30, foi publicada no dia 1º, e de lá para cá eu tenho acompanhado alguns posicionamentos aí nas redes sociais, né? Por exemplo, pessoas que não possuem ninguém na família sendo uma pessoa com deficiência, ou que não é da área da escola, da área acadêmica, muitas pessoas viram isso como uma mudança positiva. Pô, que bacana, vai ter uma escola especializada, vai ter uma sala de aula especializada. Em contrapartida, eu tenho acompanhado pessoas com deficiência se posicionando de uma forma contrária a essa alteração. Então, antes da gente até focar nessa questão de mercado de trabalho, Paulo, eu queria que você falasse para a gente, na sua formação, né, como foi, se a escola ela já era uma escola inclusiva, como que você conseguiu se preparar para um ambiente escolar que a gente sabe que não é inclusivo até hoje, mesmo depois da lei, né? Então, quais foram as barreiras, o que você alcançou disso e qual é a sua ideia sobre essa alteração que teve na lei? Você acha que ela realmente vai trazer ganhos ou não, de ser pensado, de ser analisado com mais calma? Rodrigo, então eu vou fazer a análise da lei, tá, trazendo a minha história. Sim. Olha que interessante. Okay. Legal. Como eu já falei anteriormente, eu sou uma pessoa que nasci com glaucoma, perdi a visão com 12 anos. Então, até 10 anos, 11 anos, eu estudava numa escola de ensino regular. Ia normalmente, quase normalmente, assim, em termos de estrutura, porque, na realidade, como eu tinha baixa visão, eu levantava da cadeira, ia até a lousa, memorizava tudo que estava na lousa, depois sentava e escrevia. Isso era continuamente. Sim. Quando eu perdi a visão, estava aproximada para perder a visão, a escola ela entrou numa estrutura que ela não conseguia me atender. Como a escola não conseguia me atender, e eu perdi o incentivo, eu passei a ficar em casa. No período que eu fiquei em casa, eu fui procurando situações para que eu pudesse aprender outras coisas. Então, fui para curso de violão. Aí uma amiga que não enxerga também, ela se propôs, na época, a me ensinar o braille. Então, uma vez por semana, eu ia até a casa dessa amiga, aprender o braille. E essa amiga estudava numa das escolas da cidade. Ela fazia o magistério. Então, era a única aluna cega da cidade, praticamente ali naquela cidade que eu morava, que eu vou falar em Minas Gerais, a cidade é Santa Rita do Sapucaí. Eu sei que muita gente aí da cidade de Jundiaí tem pessoas que estão aí, que moraram lá, e tem pessoas de lá que moram aí em Jundiaí. Então, naquela época, eu fiz com 16 anos, eu recebi um incentivo, uma orientação, os amigos me chamaram para ir para Belo Horizonte, 420 quilômetros distante da cidade que eu morava, para estudar no colégio especializado. Aí eu fiquei no internato durante 2 anos, de 16 a 18 anos, porque até podia ficar lá só até 18 anos. Qual era a minha vida? Eu estudei o ensino fundamental nessa escola. No final de semana eu ia para a casa de uma família conhecida e durante a semana eu ficava interno nesse colégio. Chama Escola Estadual São Rafael. Antes era conhecido como Instituto São Rafael. Era um instituto especializado para trabalhar com cegos. Depois eu fiz o ensino médio, fora numa escola que nós chamamos regular.
E nessa escola eu fiz também, depois eu parei um pouco, resolvi fazer o supletivo direto, mas era muita dedicação, procurando, estudando. E depois eu fiz a faculdade, voltei para o sul de Minas e fiz uma faculdade na cidade de Pouso Alegre, que é a Faculdade de Direito do Sul de Minas. Vamos pensar, dois mundos, duas situações. Quando eu estudava na Escola Estadual São Rafael, tinha tudo estruturado para atender o deficiente visual ali naquela escola. Correto. Porém, era uma escola que trabalhava somente com cegos. É um ponto para a gente pensar. Sim. No ensino médio, já saí, já fui para outra estrutura escolar, para ensino regular, e depois para a faculdade. Na faculdade, no início, não tinha nenhuma estrutura, mas eu achei super interessante o posicionamento da diretoria. Paulo, de que maneira que nós podemos te ajudar, como nós podemos te ajudar e de que maneira que você também pode nos ajudar. Ou seja, a faculdade trouxe para mim também a responsabilidade da inclusão. Sim. A responsabilidade de dizer o seguinte, olha, o melhor caminho é esse. Então, ali, naquele momento, naquele momento é uma coisa que eu já discutia. É importante você olhar para a pessoa com deficiência e saber a necessidade dela, lembrar que é uma pessoa. A pós-graduação fiz aqui em São Paulo, na Estácio. Então, todo esse mundo acadêmico, ele me trouxe para a conversa da semana passada, que ela está ainda rodando muito, porque é uma necessidade de estudar, de analisar bem essa nova política nacional de educação especial. É essa que você está se referindo. Por quê? Uma coisa é nós pensarmos, enquanto estudante, Paulo, eu passei os dois cenários, aí nós precisamos entender a história também da pessoa com deficiência. Um período de exclusão, um período onde as pessoas realmente com deficiência ficavam fora, à margem da sociedade, e depois veio o momento de segregação. Sim, não, eles não vão ficar só à margem. Nós vamos colocá-los todos no lugar. Aí a chamada segregação, uma palavra que as pessoas não mencionavam muito, e com essa política nova, a nova política de educação especial, voltou à baila essa palavra, segregação. Geralmente eu uso essa palavra nas palestras para a gente trabalhar muito esse contexto, para entender o contexto histórico da pessoa com deficiência. Depois da segregação, que essas pessoas ficavam, aí surgiu o Instituto dos Surdos, o Instituto dos Cegos, são dois institutos mais antigos no Brasil. E é de 1854, é o Instituto dos Surdos. Mas, pensando aí, nós vamos para o momento de integração na década de 50. Na década de 50 vem a integração, onde você pega as pessoas com deficiência e coloca ela e fala assim, não, agora vocês não vão ficar mais segregados. Agora nós vamos colocar vocês no mercado de trabalho, na escola, porque o lugar de vocês está lá, mas a gente precisa colocar. Aí foi um trabalho de integração. Integração, para nós entendermos, é como se tivesse uma escola de ensino regular, mas dentro dessa escola, ela tem um lugar separado para aquela pessoa com deficiência para que seja atendida. E aí, depois vem na década de 90, o processo de inclusão, onde a gente discute, onde nós começamos a discutir a legislação da pessoa com deficiência, depois da Constituição. Vem a reserva de vagas no mercado de trabalho, a Lei 7853. Depois também vem o processo de inclusão, vem a parte do trabalho, mercado de trabalho, e a educação discutindo. Em 2008, foi importante você mencionar as duas conferências que eu participei, que é a conferência de 2006 e 2008, da Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Foi onde que em 2006, depois de 2006, 2008, nós discutimos o posicionamento e aquele lema muito conhecido, nada sobre nós sem nós. Acho que as pessoas devem guardar muito isso, devem ouvir muito isso por aí. Então, ou seja, as pessoas com deficiência, de maneira democrática, naquela conferência, se posicionou. Tudo bem, pode vir novas legislações, mas é importante discutir com as pessoas com deficiência.
Exato. E com as pessoas com deficiência também, parentes, tudo outro segmento. Não só as pessoas com deficiência, mas ali era muito forte. Por quê? Nós estávamos passando um processo de superproteção. Muitas pessoas falando em nome da pessoa com deficiência e não tendo o posicionamento da pessoa com deficiência. E aí 10 anos, 12 anos se passaram, né? Quer dizer, em 2008 veio a Política Nacional de Educação Especial com Perspectiva de Educação Inclusiva. Esse é o nome, 2008. 12 anos depois, então, vem o novo governo e ele fala, olha, agora é Política Nacional de Educação Especial. Tá. Agora, a minha análise da situação, para a gente pensar. Nós precisamos pensar que estamos mexendo primeiro, né, nós estamos lidando, estamos aí trabalhando com pessoas. E pessoas subjetivo. Nós precisamos trabalhar de uma maneira onde que a gente possa pensar o que estamos fazendo. Primeiro, se nós tínhamos uma política nacional de educação especial com perspectiva de educação inclusiva, por que essa política não estava dando certo? O que estava acontecendo que precisou mudar? E por que precisa mudar? Será que precisa mudar? Aí são questionamentos que nós precisamos fazer para nós. Será que na sua cidade tem um conselho municipal da pessoa com deficiência? Quem participa? Quantas pessoas participam? E como que é esse funcionamento do conselho municipal? E será que o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência foi ouvido para a nova política? Junto com o Conselho de Educação Nacional de Educação, qual o posicionamento? Quais as discussões que tiveram lá? Então, assim, agora trazendo o ponto, as duas faces da moeda. Nossos colegas com deficiência, muitos colegas com deficiência, eles acham importantíssima essa nova política. E familiares também acham, alguns, tá? Lógico que eu já ouvi várias lives de uma semana para cá para a gente entender esse processo. Por isso que não podemos, Rodrigo, já falar assim, posicionar, falar assim, não, agora é assim. Sim. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado. Um certo cuidado que eu penso o seguinte, tudo bem, essa política nacional de educação especial, ela continua com a perspectiva inclusiva? É uma dúvida. Outra, será que nós vamos fazer essa política somente para montarmos um centro de apoio ou as escolas especiais? E outro risco que corremos. Porque o que pode acontecer é que muitas escolas, você sabe que tem bons diretores e maus diretores, nós temos bons profissionais, maus profissionais em todas as áreas. Né? Muitas escolas podem se posicionar o seguinte, olha, nós não temos condições de atender o seu filho aqui, mas tem uma escola especial para ele estudar. E corre um risco, porque aí é uma questão, não é de política nacional de educação especial. Nós temos um problema de política nacional de educação. Esse é um problema nosso, que nós precisamos resolver urgentemente. Porque nós não temos uma estrutura para atender a todos. Né? Então, muitas vezes, vem aquela política que pode ser antiga. Aquela política da esse poder correr. Que uma diretora de escola fala, olha, aqui não temos espaço. E a escola vai ter autonomia para responder que não, nós não temos condições de atender. Exato. Uma das coisas que pode acontecer. Né? E é uma prática que era muito para nós comum, pensar. Né, Paulo? Sim. Oi? Pode falar. É uma prática que era muito comum, né, alguns anos atrás. A escola simplesmente ela dizer que não tem condições de aceitar, porque ela não tem condições de atender a demanda daquele aluno, e é o que você falou. Tenta induzir que a família leve para uma outra instituição, né? Sim. E aí fica algumas coisas meio nebulosas nesse documento. Quer dizer, uma equipe multiprofissional, ela vai orientar a família. Quer dizer, a família vai se posicionar. Eu posso dizer uma coisa. A família, ela tem um sentimento, qualquer mãe, qualquer pai. O primeiro sentimento de mãe e pai é de superproteger o filho. Sim. Então, corre o risco daquela mãe, daquele pai, ter um sentimento do responsável pela criança ou do adolescente, ter aquele sentimento, realmente vai ser o melhor caminho para o meu filho. Eu não vou aceitar porque aquele vai sofrer bullying, ele vai ser chata dos colegas. E aí tem a questão também
docentes, né? Nós temos a questão não do docente, de toda a equipe profissional da educação, que nós temos de pensar. A política não é só definir o caminho das pessoas com deficiência. A política ela precisa ser estruturada para que todo ser humano seja atendido. Todo ser humano seja contemplado, independente se ele tem deficiência ou não. Mas eu pergunto para você, não é só porque tem um aluno com deficiência, o professor não está dando conta de atender muitas vezes, mas é pensar no seguinte, uma sala de aula que tem 60 alunos, como você vai ter condições de avaliar um individualmente? Um a um. É a camisa do super-homem aí, né? Mas tudo bem. Mas pensar... Mas tem que se tornar para nós refletirmos, que eu lembro a escola que eu estudei em Belo Horizonte, ela é uma escola assim, especializada, ela tinha uma estrutura, a estrutura das mesas em U era para facilitar para o professor ir até o aluno, se aproximar no mesmo patamar, isso na década de 80. Mas me diz uma coisa, será que numa escola pública, com 60 alunos, tem condições de você colocar as cadeiras em U? Qual é a realidade, né? Qual é a realidade? Qual é a realidade? Exato. Então, assim, eu hoje, eu prefiro, assim, eu, Paulo, tenho a minha opinião, tá? Que não haveria necessidade, não há necessidade de modificar essa política nacional no papel. Política Nacional de Educação Especial com perspectiva de educação inclusiva. Porém, precisava investir nesse processo de inclusão, porque a inclusão ela é processo. Tá? Então, assim, você aprendendo, as pessoas antes não falavam portadores de deficiência, se você pegar várias leis, vai falar portadores de deficiência. Mas se você ver nos novos documentos, a própria lei o estatuto da pessoa com deficiência, ele já traz a nova nomenclatura, pessoa com deficiência, que eu recomendo a todas as pessoas, os seus espectadores, as pessoas que estão te acompanhando, Rodrigo, a ler esse estatuto. É a Lei 13.146 do ano de 2015. Porque foi uma lei que ela foi muito estudada. E ela é uma lei que ela tem a mesma estrutura de um artigo constitucional. Porque ela tem a mesma característica de emenda constitucional. Tá? Na hierarquia das normas, ela é equivalente a uma emenda constitucional. É a Lei 13.146. E nesta lei, ela fala da inclusão na escola. Então, eu recomendo as pessoas estarem lendo, porque ali fala de tudo, fala de crime contra a pessoa com deficiência, fala da questão da saúde, do transporte. Então, muito legal ler esse estatuto. Aí, outra coisa que nós temos de pensar, qualquer coisa você me corta, tá, Rodrigo? Fica à vontade, claro. Porque você sabe que eu falo muito. Mas, para refletirmos, é pensar o seguinte, se nós não posicionarmos, não discutirmos, porque não é só um governo trazer uma lei e impor, ela precisa ser discutida, senão vira, cadê o nosso espaço democrático? Então, o perigo que corremos se você hoje ataca o Estatuto da Pessoa com Deficiência, amanhã também começam a atacar o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente. Exato. Então, vão modificando as legislações sem a participação popular, sem as pessoas estarem discutindo, que é uma coisa muito necessária. Sim, sem os principais atores, né? Sim. Isso, o que você falou da lei, né, que ela garante, né, a lei, ela quer trazer literalmente essa igualdade entre as pessoas, né, Paulo? A pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência, que a lei quer mostrar que as pessoas têm a mesma igualdade de direitos. Aí, já puxando um pouco para o nosso outro assunto, quando a gente fala da lei de cotas, por exemplo, né, que para muitas pessoas... Nossa, que bacana a lei de cotas, olha aí, a empresa ela tem que contratar a pessoa com deficiência e aí a gente vai resolver um problema que seria o desemprego ou não emprego, né? Demanda de vagas aí para a pessoa com deficiência. Aí eu fiz uma pesquisa também, só porque eu fiquei querendo entender um pouco se essa lei de cotas
ela realmente se prestou àquilo que ela foi criada, né? E eu descobri, e você me corrige se algum dado não estiver conferindo aqui, que a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela até encontra um emprego. Só que aí ela tem 40% na pesquisa mostrava que 40% das pessoas reclamavam de baixos salários, né? Porque às vezes você tem uma pessoa com uma ótima qualificação, mas ela é uma pessoa com deficiência, então a empresa Sim. ela quer cumprir a cota, mas ela não leva em consideração a formação dessa pessoa, né? A condição que ela vai ter para desenvolver aquele trabalho. Então, a questão dos baixos salários, questão de plano de carreira Sim. também é algo que, infelizmente, para a pessoa com deficiência, né, acaba não existindo nas empresas, né? Então, a pessoa foi contratada para um cargo, se ela não mudar de empresa, ela não muda de cargo ali, né? E aí a falta de acessibilidade, que já é uma reclamação pequena dentre as outras, porque a gente sabe que existe essa questão da acessibilidade, principalmente para a pessoa com deficiência física. Até a Carol, que está aqui com a gente, que é a intérprete, o esposo dela é surdo, e ela até deu um exemplo disso numa live nossa, dizendo que para a empresa contratar uma pessoa surda, as adaptações são muito simples se for contratar alguma pessoa com outro tipo de deficiência, né? E aí a gente entra num termo, que foi até o tema aí da live, que seria o capacitismo, né? Porque é um termo que para muitas pessoas é um termo desconhecido, novo, e quando eu me deparei com ele, fui pesquisar e fui descobrir algumas coisas, isso me assustou mesmo, né? E aí eu gostaria que a gente falasse, então, agora nessa segunda parte da nossa conversa, a respeito disso. Como que é o mercado de trabalho? Quando a gente fala da educação inclusiva, a gente pensa só na questão acadêmica. Só que a gente não pode Sim. esquecer que a escola ela tem que preparar para a vida e para o trabalho, né? Sim. E a gente sabe que a questão da educação inclusiva, ela já é já tem uma sistemática difícil no nosso país, principalmente quando a gente fala de educação profissionalizante, por exemplo, a questão das escolas, né? Das faculdades aí. E aí, como que no mercado de trabalho hoje, né? Pelo que você já trabalhou, você já esteve envolvido, você acha que teve realmente um salto, teve um ganho essa lei de cotas para pessoa com deficiência, ou a gente ainda tem muita coisa que precisa ser revista, né, e ser repensada? Rodrigo, primeiro, mais uma vez, quero te parabenizar porque você consegue elaborar umas perguntas que elas fazem a gente viajar, né? Não sei, Que bom, você é um biólogo com cabeça de filósofo, então tudo bem. que bom. E é muito interessante nós pensarmos nisso, numa situação de pensarmos na pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Vamos pensar na primeira etapa que eu falei, né? Da superproteção, a exclusão, a parte de exclusão, depois de exclusão, integração. Nós ainda temos na nossa sociedade muita uma mentalidade do passado, da época da integração e da segregação. Por isso que muitas vezes as pessoas elas olham para a pessoa com deficiência com aquele olhar de ele é inferior. O capacitismo ele quer dizer isso. Você olhar para a pessoa com deficiência e achar que somente vai ser uma pessoa no nível normal, a palavra é essa, tá? Se ela tiver um recurso médico, se ela conseguir a cura, mas caso contrário, ele é um coitado, relegado ao segundo plano, como se fosse uma... vamos pensar o seguinte, um ser humano, mas que classe inferior. Esse é o olhar. Por isso que essa questão que vem toda essa discussão do capacitismo. Se nós olharmos uma outra nomenclatura que está pensando assim para as pessoas entenderem o capacitismo, é entender a questão do machismo em relação à mulher. Sim. Uma discriminação por ela ser mulher. Então, o capacitismo é uma discriminação pelo fato da pessoa ter uma deficiência. Eu acho melhor explicar dessa maneira para que as pessoas tenham um esclarecimento real das coisas. Sim. Mas pensando no mercado de trabalho, a Carol está conseguindo me acompanhar? Tranquilo? Eu estou falando muito rápido. Não, tá ótimo.
Tá tudo ótimo, pode continuar. Porque eu sou bem acelerado, Carol. Qualquer coisa, você sinaliza aí o... Sinaliza é interessante, né? Já é a sua prática. Pode deixar. Mas você fala... Ela dá um cutucão Eu dou assim um em mim. cutucão, assim. Isso. Mas temos essa questão, e foi bom falar do marido dela, né? Porque aí eu já começo três coisas que eu falei até para o pessoal hoje. Nós precisamos trabalhar os 3 pontos da acessibilidade para poder enfrentar essa questão do capacitismo. Nós lutamos muito para a acessibilidade arquitetônica, para que tenha rampas, para que tenha banheiro adaptado, para que tenhamos piso tátil, para que tenhamos telefone com tecla a número 5 com um pontinho, computador com teclado com o J e a letra F com ponto para diferenciar, para poder digitar. Mas nós investimos pouco em 2 outras acessibilidades, atitudinais e a comunicacional. Porque um dos pontos que foi trabalhado há 7 anos atrás, nós estávamos numa discussão e fizemos um levantamento em algumas empresas que um dos grandes fatos para as pessoas surdas não permanecerem nas empresas foi justamente a questão da comunicação. São em atividade profissional, operacional, eram super atentos. E, aliás, diga de passagem, ter atenção é com surdo mesmo. Né? Vamos rotular aqui. Mas, deixando essa brincadeira do rótulo de lado, mas eles têm devido à situação deles de ter uma percepção lateral que precisa ser trabalhada, então eles passam a ter um reflexo maior. Mas, na hora da comunicação, eles se sentiam vazios. É uma das coisas hoje, por exemplo, que a comunidade surda, desculpa falar comunidade surda, mas assim, uma parte dos surdos, por exemplo, sim, mas eu quero falar de uma parte, não toda a comunidade, mas de uma parte da comunidade surda, ela está favorável à situação da educação especial, da nova política. Porque entendendo esse processo, encontraram, por exemplo, aí eu posso fazer menção a ela enquanto mulher, enquanto intérprete, tá? Não estou fazendo questão de menção política partidária. Estou falando da Michelle, por exemplo, de vir e trazer essa questão da Libras no discurso. Sim. Isso mexeu com a estrutura da comunidade, de muitos da comunidade surda. E nós pensando aí nesse ponto, agora do trabalho, é a mesma coisa. Eles estão lá no setor, estão trabalhando, mas ele quer brincar com o colega, ele quer ouvir o que as pessoas estão falando, ouvir no sentido de comunicar, né, a expressão, comunicar com as pessoas, mas muitas vezes são discriminados. O capacitismo, ele é surdo, ele vai servir só para a parte operacional. Ele é cego, ele vai ser telefonista, vai ser alguma coisa que mexe com o tato. Ele é deficiente físico, olha, faz o seguinte, só dá as ocupações do primeiro andar, senão nós vamos ter de mexer na estrutura da empresa. Exatamente. Então, o olhar que nós precisamos ter é um olhar intersetorial. A questão do mercado de trabalho, Paulo, no olhar assim, eu considero que cresceu. As pessoas no mercado de trabalho com deficiência, a reserva de vagas, a lei de cotas, ela é importante, ela é necessária, justamente por esse motivo que eu falei anteriormente. Porque muitas vezes o profissional que está no recrutamento, ele ainda tem uma visão capacitista. Sim. Ele pode estar ainda tendo uma contaminação do século passado, que faz parte da nossa história. Não podemos negar, faz parte da nossa história, é o processo. É o que eu falei anteriormente, a inclusão ela é um processo. Mas só que nós precisamos treinar o pessoal do RH, nós precisamos investir de maneira intersetorial. Eu preciso conversar, por exemplo, na escola, será que é só o professor que tem de entender de inclusão? Exatamente. E o funcionário que fica na portaria? Isso. E a funcionária que fica no setor de limpeza? Então, lembrar que a educação e o mercado de trabalho, ela não é só de um setor. Ela é de toda a empresa ou de toda a escola. Sim. É um olhar que eu tenho. Então, se nós não tivermos essa visão intersetorial, ela fica complicada. E por isso que a política da pessoa com deficiência, ela precisa ser intersetorial.
eu preciso trabalhar essa questão do capacitismo para enfrentar o capacitismo pensando o seguinte. Primeira coisa, qual a educação infantil que nós estamos dando para as pessoas com deficiência? Para a criança com deficiência? Desde o momento que ele nasce. Qual o apoio que nós damos às mães que têm os seus filhos com deficiência? Porque na psicologia é trabalhado o seguinte, toda mãe, ela nunca espera um filho com deficiência. Então, ela demora a se adaptar depois que a criança nasce. E qual o apoio que nós temos profissional? E qual o apoio que essa criança tem quando chega de uma creche? Você entendeu que a questão do capacitismo ela é além de uma discussão só da gente falar, olha, somos contra, mas nós precisamos estruturar a sociedade para mudar. A palavra é essa. Nós precisamos quebrar o paradigma mental. Sim, exatamente. As limitações da sociedade, né? A sociedade se limita mesmo em pensar que não é possível atingir, né? Eu tenho uma amiga que ela é deficiente física e ela falou para mim essa questão do trabalho, ela falou, eu até arrumo um emprego, mas eu não consigo o meio de transporte para me levar até o emprego. Então ela falou assim, eu cansei disso, né? Porque assim, o emprego está numa outra região da cidade onde eu não conseguiria chegar devido à minha deficiência física. Então, é o que você falou, é intersetorial mesmo, né? São vários setores que precisam aprender a colocar em prática a lei da pessoa com deficiência mesmo e tornar possível esse convívio. Porque quando você estava falando da educação infantil, por exemplo, da creche, voltando um pouquinho do assunto da escola, né? Quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente não está falando da educação inclusiva só para a pessoa com deficiência. A gente está falando de uma educação inclusiva para a sociedade, para que aquelas crianças cresçam vendo que o coleguinha que é uma criança com deficiência, ela é capaz de brincar, de interagir, de participar. E aí a gente vai conseguir, depois de um tempo, lá no trabalho, por exemplo, pegando o exemplo que você deu da pessoa surda, as pessoas vão perceber que ele é completamente tranquilo, que ele participe de outras ações da empresa, além da sua função laboral ali, né? Então, acho que a questão da inclusão é a sociedade ganha mais até do que a própria pessoa com deficiência, né, Paulo? Com certeza, Rodrigo. Rodrigo, depois você me sinaliza o tempo aí, que eu corro sem relógio, tá? Você me dá um toque. Mas só trazer uma coisa para pensar aqui que eu achei interessante, um posicionamento de uma mãe que tem um filho surdo, que ela achou super interessante na escola no Espírito Santo, ela ali, e de repente as crianças que não tinham deficiência já começando a comunicar em Libras com o coleguinha. Exato. E os pais também aprendendo Libras. Filhos que não tinham deficiência. Ou seja, a educação inclusiva, ela é possível. Mas qual a vontade, qual a disposição que estamos? Quando eu falo estamos, é toda a sociedade. Nós estamos. Toda a sociedade. É uma responsabilidade nossa. Nossa, isso mesmo. Então, esse ponto... Sim, não, porque eu acho bem isso mesmo, assim, a sociedade tem que trazer para si, independente se na minha família eu tenho uma pessoa com deficiência, né? É o que você falou, a responsabilidade é nossa, é a sociedade num todo, né? Porque quando você não tem a deficiência, você não se importa de que o cinema não seja adaptado, que o comércio não seja adaptado, que não se ofereça, né, outras ferramentas para a pessoa com deficiência. Então, eu não preciso, tá ok. Mas não é isso. A gente tem que pensar realmente a sociedade que a gente tanto quer, né? Uma sociedade igualitária, boa para todo mundo. Então, acho que isso é muito importante mesmo. O exemplo que você fala da criança... Uma questão de equidade. Equidade, exatamente. Exatamente. Né? Se os nossos deveres são iguais, né, Paulo? Quando nós trabalhávamos juntos... Quando nós trabalhávamos juntos, nós tínhamos horário para cumprir, tinha que bater o ponto, né, tinha que preparar a aula. As minhas obrigações, os meus deveres eram exatamente iguais ao seu. Então, que os direitos sejam iguais também. A gente tem que ter essa equidade mesmo, a gente tem que proporcionar para todo mundo, seja uma pessoa com deficiência ou não, os mesmos direitos, né? E você falou da sua colega, da pessoa conhecida, do transporte, né? Que, sim. Sim, conseguiu um emprego. Mas e o transporte? Sim.
mais interessante que nós estamos passando por um processo aí, ou só para levantar uma coisa para discutir futuramente, né, só para as pessoas pensarem. Tá, e com essa mudança de trabalho remoto, como serão as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Eu já estou estudando isso, já estou investigando, debatendo esse assunto, por quê? Nós precisamos entender que o trabalho muda, a sociedade muda, e nós precisamos progredir. Uma das preocupações que eu tenho é isso. De repente, a gente trazer coisas antigas dizendo que são novas. Isso que é o perigo. Então, o processo de inclusão, ele precisa ser praticado. E você pensando nessa questão do transporte da menina aí, é pensando o seguinte, tudo bem, o transporte adaptado, mas será que é realmente para ser adaptado? Existe uma lei de 2014, quer dizer, 2014 não, é de 2004, a 5296, agora que eu estou lembrando o ano, eu falei errado anteriormente, e ela falava que em 2014 os veículos já sairiam de fábrica com adaptação. Então vem uma outra conversa, chama-se desenho universal, que na realidade é uma estrutura preparada para todos. Exatamente. O que seria o ideal seria isso, uma estrutura que não é pensando só na pessoa com deficiência. Exato, isso mesmo. Muito bom, Paulo. Paulo, é muito bacana conversar com você, até para deixar registrado, né? Quando a gente fala da educação inclusiva, por exemplo, trabalhar com pessoas com deficiência também faz toda uma diferença para nós, né, no trabalho. Eu lembro o exemplo que você foi para todo mundo, porque não existia, e acredito que não exista, né, nenhuma limitação para o professor Paulo. Então, assim, era muito legal, né, ver o Paulo trabalhando, ver o Paulo no computador lá, acessando os e-mails dele, resolvendo as coisas dele. Nós aprendíamos algumas coisas na prática, né? Por exemplo, eu não esqueço que mania nossa, né, de colocar a mochila na cadeira para sentar, né? Quantas vezes o Paulo chegava lá e, ó, tem uma bolsa sentada aqui, de quem que é, né? E isso a gente mochila não senta. Exatamente, mochila não senta. Então, assim, é como que a gente percebe na prática, né? O quanto realmente a inclusão, se a gente investisse nisso, a gente, com certeza, muitos erros que a gente comete, isso aí já seria, né, coisa passada mesmo, a gente estaria num outro patamar, né? Infelizmente, a gente ainda vê muitos setores ainda engatinhando, né, dando os primeiros passos para tentar fazer a inclusão, né? E eu tenho essa ideia comigo, que realmente assim, a inclusão ela é importantíssima para a pessoa com deficiência, mas ela é muito mais importante para a sociedade inteira. Quando você falou do desenho universal, né, que a gente entende isso, que se uma cidade ela for adaptada não, se ela for pensada, a verdade é essa, né, para que todo mundo consiga viver nela de uma forma harmoniosa, sem nenhuma barreira, todo mundo está ganhando, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. As ideias da gente tratar de alguns assuntos na live foi justamente para isso, para que outras pessoas que não estão hoje diretamente associadas à pessoa com deficiência possam entender essa questão da importância da inclusão, né? Que ela é importante para todo mundo da sociedade e é uma responsabilidade de todo mundo da sociedade, né? Então, queria agradecer muito, deixar as palavras finais para você, falar que é uma grande inspiração, viu, ter trabalhado com você, conhecer você, é muito bacana. Quando eu vi sua live lá, eu falei, vou assistir, porque eu sei que vai vir coisa boa aí, um assunto sempre bom. E muito obrigado, viu, Paulo? E eu espero que um dia a gente consiga realmente viver, assim, a gente possa conversar de grandes saltos que a sociedade deu na questão da inclusão, porque é extremamente importante. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Rodrigo. É um desejo que eu tenho, né? A questão da sociedade, o desenvolvimento social, é uma coisa que eu invisto muito na minha vida. Então, desejo a vocês aí também sucesso na cidade de Jundiaí, para toda a população. Carol, obrigado. Obrigado porque foi uma live bem trabalhando, pensando realmente na inclusão. Acho que isso é muito interessante, muito satisfatório mesmo, me deixa muito feliz com isso. E desejo a vocês, as pessoas que estão ouvindo, assistindo, que possamos realmente lembrar que inclusão é responsabilidade de todos, de pessoas com deficiência e pessoas com não deficiência, porque todos nós temos direito de ocupar o mesmo espaço, respeitando a diferença dos outros, um dos outros. Bacana.
É isso mesmo. E para deixar registrado aqui, um abraço para as amigas a Karina e a Vanessa também, que falaram que gostaram muito da live, que foi muito bacana ter ouvido você. E com certeza isso vai trazer muito ganho para todo mundo que pôde participar. Lembrando, para quem pegou no final, a gente vai deixar depois a live lá no IGTV, então dá para assistir depois. E Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Só posso falar que eu tenho um imenso prazer de poder já ter trabalhado com você e poder falar que eu tenho esse amigo que supera qualquer barreira. É muito bacana. Parabéns, um grande abraço, viu, Paulo? Muito obrigado por Um ter abraço, aceitado o nosso Rodrigo. convite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Tchau, Paulo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, Carol. Obrigado. Prazer. Prazer foi meu. Muito bom, Paulo. Um abraço. Obrigado por todos aí que participaram. Obrigado, hein? Muito obrigado. Aqui.